Volvo XC90 2022, com mudanças bem pontuais nesse SUV de luxo que faz quase 16 km por litro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Autos TV. Hoje eu vou mostrar para vocês o Volvo XC90 na versão Inscription, que é a versão de entrada desse SUV aqui, híbrido plug-in, 7 lugares, com uma baita relação de potência e economia e que teve algumas mudanças na linha 2022. Esse carro que impressiona muito pelo porte, né? A gente vê bastante Volvo até pelas grandes capitais aí do Brasil, né? Em São Paulo tem bastante. A Volvo cresceu muito e ela já está migrando para os modelos aí híbridos e modelos elétricos. Esse aqui é um híbrido plug-in, porque ele tem 2 motores, somando 407 cavalos. E nessa linha 2022 ele teve algumas mudanças pontuais e são bem fáceis de identificar, né? A primeira delas aqui, você vai olhando no para-choque, ele ganhou frisos novos, cromadinhos, nessa linha 2022. Aqui embaixo mais um friso Recharge, tá vendo? Um friso largo, bem na base das portas, lembrando que se abastece ele por aqui também. Isso aqui é um ponto de abastecimento, ó. Você puxa aqui. Aqui, ó, um ponto de abastecimento elétrico. Eu tenho o Wallbox lá em casa e posso abastecer este tanquinho elétrico aqui. Vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente, né? O desenho dele quase não mudou, mas além desses frisos aqui, que são novos, né, e inferiores, aqui na traseira a gente não tem mais a saída do escapamento. Eram 2 saídas na antiga linha 2021 e não tem mais isso, ó, porque a ideia é transferir, né, aquela coisa da sustentabilidade. Ele é um motor híbrido, ele tem motor a gasolina e motor elétrico. Mas antes de falar de motorização, eu vou falar de tudo que esse carro tem de conteúdo, que é muita coisa, e olha que essa versão nem é a mais cara. E ela custa já na faixa de 520 mil reais. Você fala, nossa, é muito caro, é R$500 mil. Mas olha, carros premium aí que eu já testei até recentemente, Mercedes, por exemplo, GLA, né, o 35 AMG custa R$500 mil, o GLB de 7 lugares custa R$500 mil e é bem menor, bem menos potente do que esse carro aqui. E esse carro tão bonito, tão interessante que a gente tem no mercado brasileiro, traz algumas peculiaridades e tecnologias, né? Bom, o farol dele é Full LED, isso não é nenhuma grande novidade no segmento. Ele tem condução semi-autônoma, por isso ele traz um radar aqui, sistema de câmeras 360, câmera no retrovisor, no teto, em cima e embaixo. Você tem toda a assistência para ele estacionar e ele inclusive estaciona sozinho. Rodas e pneus 275/40 aro 21, novos desenhos, né, nessa linha atual do XC90. Ele tem suspensão adaptativa, então ele se ajusta, né, na altura conforme o estilo de condução. Eu vou mostrar também para vocês algumas curiosidades a respeito disso, né? Já falei que ele perdeu a saída de escapamento na traseira, embora tenha motor a combustão, e ele é um SUV de 7 lugares, então tem muito espaço aqui, que é bem legal. Abertura elétrica, não é novidade para ninguém no segmento, e o acabamento desse carro é muito impressionante, é muito bom. Mesmo com os 7 lugares acionados, eu tenho um porta-malas que não é nada desprezível, mesmo para esse segmento aqui. E esse carro traz algumas soluções inusitadas, né, para esses 7 lugares. Bom, para a gente poder acionar os 7 lugares aqui, ó, posso descer o banco. Eu acho que isso devia ser elétrico, né? Embora muitos desse segmento também não sejam elétricos, a reação do banco ela é meio violenta, né? Mas aí você tem mais de 700 litros aqui de porta-malas, um baita porta-malas forrado, com iluminação em LED, tem saída para o ar-condicionado aqui. Eu vou ligar ele depois para vocês verem, e recursos bem interessantes, como isso aqui. Sabe para que serve isso aqui? Pois é, uma espécie de um banquinho, né? Você pode de repente colocar seus filhos ali, vai fazer um piquenique, né? Alguma coisa ali, você pode acionar esse compartimento aqui, ó. Eu vou descer e vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que a gente tem de comando aqui. Por exemplo, ele baixa
Ó, ele pode baixar a suspensão e subir a suspensão também. Isso ajuda muito às vezes para você carregar alguma coisa, né, nesse compartimento que ele tem, pode ajudar. Ou então para você colocar uma pasta, algum objeto bem fininho aqui embaixo, também dá para você usar esse compartimento para isso. Ele até fica, ó, fixo aqui, né? Se você fechar ele e abrir a parte inferior aqui, você tem mais um porta-objetos, o cabo para carregar ele no seu wallbox em casa, o kit de emergência. Ele não tem step, ele tem pneus run flat, aquele pneu que se você tiver um problema e ele furar, você usa o kit para poder, né, subir e você rodar até poder fazer um conserto. Tomada 12 volts, LED que eu já falei, e querendo acionar os 7 lugares, é bem fácil também. Olha que bacana como eles fazem coisas para durar, ó, isso aqui é para você poder voltar o encosto de cabeça. Aí você trava o encosto de cabeça aqui, né? Mas você vê a qualidade com que é usado, né, o material do Volvo, ó, e aí você consegue deixar os encostos de cabeça aqui. Acaba atrapalhando um pouquinho da visão, mas é um item de segurança. Para fechar, aí você já sabe, só apertar aqui e ele trava suavemente, eletricamente para você. 7 lugares não é sempre uma tarefa muito fácil, né? O XC90 é o maior SUV da linha, mas ele não é tão grande assim. Apesar do acabamento ser muito bom, itens como iluminação de LED aqui, quando a gente fala de espaço, a coisa não é muito fácil não. Ele é mais para criança mesmo, para um adulto bem magrinho, que não é o meu caso, ó. Se eu fechar aqui, ó, eu vou ficar justo, muito justo, não vou conseguir, dá até uma sensação de um pouquinho de claustrofobia. Mas leva 7 pessoas? Sim, leva 7 pessoas se você quiser. Legal a saída de ar-condicionado, eu adoro ar-condicionado, gosto de acionar aqui. Então você tem esses 7 lugares como opção, mas realmente não é aquela grandes coisas em termos de espaço interno. Ele tem até o trilho ali, ó, tá vendo? Para você poder colocar ele um pouco mais para frente e facilitar a sua saída. Mas pessoas com um pouquinho mais de 1,80 m não vai ser muito fácil o desembarque do XC90, mas ele é espaçoso por dentro, sim. Só tem essa ressalva aí dos 7 lugares. O trilho e todo o material dele tem muita qualidade, realmente isso impressiona muito. Toda a linha Volvo é assim, né? Coisas legais, né? Ele tem aqui um sistema de ar-condicionado, ó, tá vendo que tem uma telinha digital? E esse ar-condicionado, além de digital, ele é dual zone, tá vendo? Eu desbloqueei aqui, ó, posso subir um pouco a minha temperatura ou baixar a minha temperatura, aumentar o fluxo aqui, né, nas saídas de ar-condicionado, e aquela qualidade que ele transmite realmente é algo de impressionar. Aqui embaixo, carro com tração integral, ele tem um túnel bem elevado aqui, pode incomodar um pouco. Aqui você está a bordo de um carro que você pode dirigir 1000 quilômetros, que você não vai se cansar nada. E eu não estou falando só porque o ambiente é todo claro, né, no couro, trabalhado no couro com esse aplique, né, em madeira, toda aquela inspiração na madeira sueca, o couro, né, o acabamento que é muito bom. Não estou falando só disso. Eu estou falando da tecnologia embarcada que o Volvo XC90 tem, né? Aqui o acabamento dele em couro bicolor, soft touch com couro em todo o painel e alguns truques interessantes, né? A multimídia que é vertical a gente já conhece. Aqui ele tem aquele grande porta-luvas que você vai acionar ele aqui, ó, eletricamente, tá vendo? Com um baita acabamento, iluminação, refrigeração. Cara, a Volvo até cansa do quanto ela é caprichosa, né, no acabamento dos carros. Direção que é do tipo elétrica. Minha ressalva aqui para essa direção só é que ela podia ser o ajuste, né, de profundidade, de altura. Ele podia ter aquele joystick elétrico, acho que para o nível do carro ele merecia isso. Painel digital, ele tem controle de cruzeiro adaptativo que é muito legal de usar, os comandos da multimídia também, se você quiser, e ele traz um sistema de alta fidelidade Bowers Wilkins, tá vendo? Um kit completo com sub, né, com graves, agudos, muito bem trabalhado, e você tem alguns modos interessantes. Aqui você vê experiência do som, você pode colocar até, por exemplo, um dos modos, opa, deixa eu voltar aqui.
Um dos modos é o salão de concerto, né? Inspirado na sala ali de orquestra de Gotemburgo. Mas é muito legal essa multimídia. Ela tem também um sistema de navegação próprio, né? Nativo, se você não quiser usar o seu sistema de internet, dá para espelhar a internet aqui. E essa multimídia, apesar de já existir há alguns anos, ela ainda funciona perfeitamente, é referência para várias multimídias que existem. Monitoramento de pressão de pneus, status do carro, a maneira de carregar a bateria, né? Todo o monitoramento disso você consegue ver tudo por aqui e é muito fácil. A climatização também digital, você apertou ali no meio, aqui é como se fosse um iPhone de botão central. Você tem os modos de refrigeração do banco, né? Ele refrigera, né? Você tem aqui como controlar esses níveis aqui. Temperatura, é um dual zone também, é bem facinho de mexer. Realmente é um carro feito para usabilidade. Aqui você não tem a climatização dele física, né? Esses botões aqui são da multimídia e da saída de som, pisca-alerta. Climatização é só no digital na tela. Aqui você tem o console central com porta-moedas, porta-objetos, tá vendo? Ó? Retrátil, muita qualidade também na construção. Aqui o câmbio dele é automático de 8 marchas e essa alavanca nessa versão aqui já é a de cristal. Orrefors Sweden, que é uma fábrica que existe lá na Suécia, que é super tradicional. Para você dirigir, você só traz aqui para cá, comando no D, no Drive, parou, coloca no P, para ligar e desligar é neste botão aqui. Mecanicamente ele também tem algumas coisas bem interessantes, né? Primeira coisa que me chama a atenção é o tamanho desta tampa aqui dele, para a gente poder abrir. Deixa eu localizar aqui, ó, o pontinho amarelo, puxou. Você vai abrir a tampa. A tampa é levinha, você percebe que é leve, mas ela é imensa e ela abre quase em 90 graus. Olha, 80 graus ela abre com certeza. Aqui você tem acesso ao compartimento do motor. Dois motores. Motor 2.0, a gasolina, que já é um motor forte, interessante. Motor elétrico também auxiliar, trabalham juntos. Rendimento 407 cavalos, 65 kg de torque, 0 a 100 inferior a 6 segundos. Então esse carro, apesar de grandão, ele tem uma relação peso-potência muito boa aí, digna de carro esporte, né? Anda mais que muito carro premium aí concorrente. E assim, um conjunto mecânico que é primoroso, muito bom e é usado já na Volvo por algum tempo, com bastante sucesso. Para fechar aqui, né? Inclusive bracinhos pantográficos. Eu mando um abraço pro meu amigo Lucas do canal Carro Chefe, né? Aqui, ó. Então a gente tem o Volvo XC90, que é um baita de um carrão. Dá uma voltinha só para explicar para vocês algumas coisas interessantes, né? A chave presencial do carro. Vamos ligar ele por aqui com o botãozinho giratório. Posicionou no drive, o câmbio é de 8 marchas. E aí é o seguinte, quando você sai, ele não vai ligar o motor a gasolina, a não ser que você acelere forte. Se você andar tranquilo com ele, ele não vai ligar o motor a gasolina ainda. Ele vai só ficar funcionando no modo elétrico. Até 45 km de autonomia, ele pode funcionar no modo elétrico ou combinado, né? Você é que decide isso ou o carro decide por você. Silêncio total, a acústica, né, do Volvo é muito boa. Trabalho de suspensão não teve nenhuma mudança na linha 2022, continua muito bom, muito confortável. Farolzão de LED é inteligente, é ajustável também, né? Ele, quando vê um outro carro, ele baixa o facho, você pode controlar isso por aqui. E ele tem bastante potência, tem potência de um carro esportivo, né? 407 cavalos, tudo bem que ele pesa 2 toneladas e 200, né? É bastante coisa, mas você tem aqui um carro com um desempenho fenomenal. Ó o ajuste do LED dele, ó. Já liguei o LED e ele faz o ajuste automático de altura para me ajudar na segurança da minha condução. E se eu quiser pisar, ó, como ele responde e liga o motor de imediato. Você nem percebe, aliás, que às vezes o motor vai ligar. É uma coisa bastante suave. E apesar de grandão, ele é um carro bastante na mão e continua sempre muito silencioso. Aí devagarinho ele volta para o modo elétrico. Se eu quiser pisar, ele vai pisar, ele vai voltar para o modo a combustão ou modo combinado. Realmente a parte mecânica desse carro, o ajuste fino, é muito legal. Ele também tem um sistema de leitura de placa,
e leitura de radar. Nem sempre funciona 100%, né? Porque às vezes ele identifica uma placa, é outra, ou muda a velocidade, ele não enxergou isso. Nem sempre funciona perfeito. Mas até o radar ele mostra um alerta, uma plaquinha azul de radar, ele vai mostrar aqui alertando você. Você pode também espelhar o seu telefone, né? Aqui, por exemplo, ó, vamos ligar o telefone, ó, tem o meu mapinha espelhado, mas posso usar o sistema nativo do carro também e não usar aplicativo nenhum. Então fica na escolha do cliente. Eu gosto de espelhar, eu acho mais seguro e eu gosto de usar nessa opção aqui. Considerando que custam os SUVs de 7 lugares premium hoje em dia, você vai encontrar modelos ali, né, na linha Audi ou então na linha Mercedes, mais ou menos ali na faixa de 600 a 700 mil reais. Por 520 você tem um carro híbrido, né, uma motorização bastante atual, 7 lugares, muita tecnologia a bordo, controle de cruzeiro adaptativo, num carro que é interessante, de uma marca que está crescendo e ó, olhando bem para o futuro, eles têm já o XC40, né, e o C40 elétricos, eu já testei aqui no canal, e o XC90 ainda é o modelo híbrido e é um modelo bem interessante para você colocar na sua lista de modelos de compra, de 7 lugares, tá bom? Vou ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no meu canal, brigadão por acompanhar e até o próximo. Tchau, tchau. Que só para vocês terem ideia um pouco da visão própria, né, do condutor, guiando o Volvo XC90, boa visibilidade, altura, um carro bastante na mão, silencioso e confortável como um SUV tem que ser.